Berá é filho de Tupã, é o guerreiro de Tupã, que eu tenho essa missão de trazer os ensinamentos de Tupã para a sociedade. E Tupã, para quem não sabe, é o grande espírito protetor do Brasil. Eu, de alguma forma, eu tenho essa sabedoria ancestral. E eu gostaria de estar passando essa sabedoria ancestral para essa juventude de hoje, para as pessoas de hoje que vivem ali as suas dificuldades. A exemplo, né, de pessoas que fizeram, digamos, que eu trouxe essa sabedoria, esse conhecimento, é o Alex Poitin. Você vê, ele é calmo na luta, ele é tranquilo ali, não se irrita com provocações, fica na dele, no momento ele dá o bote, com técnicas e estratégias treinadas dentro da academia, que é a base dele. Pode falar o que você quiser, ele tem lá hoje sua equipe, faz um belo trabalho com ele lá, mas a base dele está ali, na sua formação. E essa formação, desde nome, Poitin, de tudo isso foi eu que dei. Pode deixar ruim lá, ficar bravo, mas isso foi eu que dei pra ele. Não tem como. Muito obrigado, muito grato, né? A gente acha que a gente falou aqui por 1 hora antes de começar. E, assim, impressionante, né? Primeiro, o nível de conhecimento e de vivência, né? Eu acho que não só o estudo, né? O estudo, ele é algo muito importante, né? A gente pesquisar, a gente estudar, mas você vivenciar aquilo ali, você realmente adquire a sabedoria, né? E eu acho que como um grande mestre, e numa missão marcial, missão de vida, é passar todo esse ensinamento, né? Enfim, eu tô aqui impressionado com essa nossa conversa aqui, porque você falou muita coisa, enfim, que toca o coração, né? Então. E acho que uma temática importante, e eu falo muito isso no nível do jiu-jitsu, mas já tô aprendendo aqui muita coisa com você, que é esse resgate, e não só resgate, mas a gente preservar a nossa essência, e você fala muito em identidade, né? Enfim, queria que você se apresentasse. Eu acho que às vezes nem todo mundo te conhece, né? Sim. Aquele mestre que às vezes fica mais ali no seu canto. Escondidinho, né? Mas, porra, é o cara que eu acho que criou e fundou aí o que hoje as pessoas conhecem como um grande lutador, que é o Alex Pereira, o Poitin, né? Você até falou o porquê do Poitin, acho que é legal você falar, mas enfim, é muita história. E eu acho que o mais rico que tá por trás disso aí enfim, é toda essa sua história de vida, né? E essa conexão com nossos povos originários, enfim. Isso. Eu tô em contato com algumas pessoas e às vezes algumas pessoas me dizem coisas boas, tá? O cara, ele é antropólogo, ele é cristiano, não me lembro assim exatamente, não dá para me passar toda a informação a respeito dele, né? Mas é assim, ele e o Bruno são 2 amigos, tal, um antropólogo, outro é jornalista, tal. Aí nessas conversas que nós tivemos, ele falou assim: você é tipo um xamã, uma pessoa que está aqui para fazer essa conexão entre os ancestrais e os atuais, e nós aqui fazer esse meio de campo, vamos dizer assim. Eu até uso muito esse termo meio de campo, porque você pega muito amarrado. Todo brasileiro gosta de futebol, lógico que a luta é minha paixão, é futebol. Eu costumo dizer, um bom time tem que ter um bom ataque, tem que ter uma boa defesa, mas tem que ter um meio de campo. E talvez seja isso, eu sei esse meio de campo entre os nossos guerreiros ancestrais, aqueles caras que nos deram a vida, que nós existimos hoje graças a eles. De alguma forma eles digamos assim, buscaram meios para sobreviver e nos deram a vida, miscigenando ali com outros povos mais pacíficos, esses guerreiros. Eu falo muito desses guerreiros ancestrais, os meus, no caso, Goitacazes e Amorés, que foram assim, de alguma forma, a tentativa absurda de exterminá-lo mesmo pela bravura deles, pelo espírito guerreiro deles, e não deixaram. Mas eles, na sobrevivência, eles sobreviveram se miscigenando com outros povos indígenas, como os Puri, os Camacã, e hoje os Pataxó lá, né? E também, assim, com os povos que chegaram aqui, como alguns europeus, ou os mestiços mesmo, né? Os africanos, né? Então, a gente tem essa coisa. Então, essa miscigenação que nos trouxe até aqui agora. Então eu preciso, só que nós estamos meio que perdidos. Então nós somos, esse antropólogo, juntamente com esse jornalista, tiveram essa ideia de colocar essa frase, fazer essa conexão, ou como um xamã, como um pajé, como queira.
Tá? Só que os índios chamam assim, eu recebi do pajé de Adiocó o nome de Verá. Verá é filho de Tupã, é o guerreiro de Tupã, que eu tenho essa missão de trazer os ensinamentos de Tupã para a sociedade. E Tupã, para quem não sabe, é o grande espírito protetor do Brasil, desde lá do seu fundamento, né, vamos dizer assim. As bases ali da nossa sociedade ancestral, ela tem os ensinamentos de Tupã. Em algumas sociedades levam nomes diferentes, mas é Tupã, o grande espírito protetor do Brasil. E o Papamirim, que é filho desse pajé, chamado de Jocó, que já é falecido, ele me deu o nome de Crembá. Como Crembá, o que é um Crembá? Crembá tem aquela figura do guerreiro, do mestre e ao mesmo tempo de um sábio, o cara que tem a sabedoria ancestral. De alguma forma, ele viu isso em mim, assim como também o seu pai. De alguma forma, eu tenho essa sabedoria ancestral e eu gostaria de estar passando essa sabedoria ancestral para essa juventude de hoje, para as pessoas de hoje que vivem ali algumas dificuldades. A exemplo, né, de pessoas que fizeram, digamos, que eu trouxe essa sabedoria, esse conhecimento, é o Alex Poitin. O cara hoje é um campeão que mudou, não só como campeão, mas mudou a vida, não só dele, como da família, de pessoas, e de quantas vidas ele está mudando. Está mudando, mudou, e vai mudar muita muito. gente, vai mudar muito mais, entendeu? Sim. Agora, com o quê? Com essa sabedoria ancestral que eu passei para ele, foi isso, esse conhecimento ancestral. Não é só a base de treinamento da luta ali em si, da técnica, das estratégias e treinamentos ali envolvendo a natureza, movimentos animais, tudo isso que a gente incorpora na luta, como também as cantos, as danças, mas também, principalmente, os objetivos, né? Os nossos ideais, principalmente os ideais. Exatamente. Os ideais dos guerreiros ancestrais, cara. São nobres ideais. Esses nobres ideais, por exemplo, que a gente hoje passa por cima, por exemplo, por um motim, né, vamos dizer assim, impulso da Revolução Francesa. Os franceses tinham esse contato com os Tupinambá e eles pegaram esses ideais Tupinambá e dali idealizaram a Revolução Francesa. Então é muita coisa que acontece, sabe? Além de, a gente estava falando agora há pouco, acho que vai até falar sobre isso mais para frente, o poder, né? A gente saber lidar com o poder, com porque amor. Porque eu acho, assim, eu falo desse negócio do poder, acho que até mais do que o dinheiro, o poder é algo que o ser humano, ele fica buscando ali o tempo inteiro, e quando ele atinge ali algum certo poder, às vezes é um poder dentro da família, às vezes é um poder dentro de uma empresa, às vezes é um poder dentro de uma comunidade, às vezes é um poder dentro do país. Isso. Aquilo ali domina a mente da pessoa e às vezes ela se perde, né? Porque, enfim, acaba usando muito ego, achando que é superior às outras pessoas, né? Exatamente. Tendo uma vida muito materialista e se afastando da sua essência. Então o poder, ele às vezes, para esse lado ruim do poder, e obviamente tem lado bom também que pode ser usado, mas, enfim, eu vejo que na sociedade essa busca pelo poder é algo muito forte, né? Inclusive no ser humano, né? Então, na sabedoria indígena, ancestral, a palavra é meboquá, meboraú. Ou seja, como você lidar com poder, assim, você tem o poder, mas lidar com o poder com amor e sabedoria, cara. Ter a sabedoria e ter amor para lidar com a situação. Sim. E isso realmente é uma coisa necessária hoje, é o que falta. Aí, eu falando do Poitin de novo, ele tem lá um instituto dele. Poxa vida, olha o bem que ele está fazendo. Exatamente. Então, é uma forma, ele está lidando, ele tem o poder, hoje ele tem o poder. Então, a forma de lidar com o poder, com amor, né? Lutar com aquele poder que ele adquiriu com amor e sabedoria, porque ele buscou aonde ele sofreu mais, né? Que, as crianças, tratar as crianças, que foi como criança que ele aprendeu ali a beber, o irmão, né? Teve lá um problema sério com o irmão, que foi assassinado, se envolvendo com coisas ruins. Então, o que ele está fazendo é não deixando essas crianças que estão frequentando o instituto dele lá, não irem por esse mesmo caminho. Então, é uma luta, assim, um poder, né, sendo usado com amor das crianças e a sabedoria de colocar ali atividades que fazem uma vida melhor, né? Que a possibilidade de construir uma vida melhor para essas crianças, para essas pessoas que estão ali. Exatamente, eu acho que não tem maneira melhor do que ser realmente um grande exemplo, né? Como ele está sendo. E a gente está falando também aqui, você pegou ele ali numa fase que, enfim, ele estava muito mal, né?
mal mentalmente, mal espiritualmente, mal fisicamente. E eu até te perguntei, eu falei, mas como é que você enxergou nessa pessoa, nesse ser humano, algo diferente, né? Aí você falou assim, é o sentimento. Esse sentimento que é energético, né? É uma coisa que tem que ser nutrida, né? E talvez toda essa tua história de conexão com os povos, né? Com a natureza, com os animais, enfim, tudo isso, você trabalha algo, acho que muito da essência humana, que é essa energia da percepção, da intuição, né? Quando eu, por exemplo, olhava para ele nos treinos, isso já dele treinando comigo, eu vi algumas atitudes dele que eram nobres, apesar de toda a vida ruim ali, né, de envolvimento com bebida, com pessoas assim que, digamos, não dignas, assim, mas que também não eram culpa delas. Sim. Já a própria sociedade, aquela coisa que vai te colocando naquela posição, né? Eu via nele atitudes boas, atitudes nobres, atitudes dos guerreiros ancestrais. Então, que tipo numa fala, às vezes numa fala, numa posição assim de positivismo, assim, contra certas coisas, e também os traços do rosto, sabe, o olhar. Eu falei, pô, o cara é um guerreiro. Então vamos trabalhar em cima disso. Foi quando realmente eu cheguei para ele e falei assim, você é um índio. Ele, me desculpa que eu tô meio... Não tem problema, não tem problema. Toma uma água aí. Então foi quando eu cheguei para ele e falei assim, você é um índio. Ele não sabia nem o que era índio, cara. Pra você ter uma ideia. Aí só que mas por que você está falando isso? Porque você tem essas aparências, algumas atitudes dos guerreiros ancestrais. A sua formação tem uma coisa do guerreiro ancestral. Aí ele ficou curioso, chegou em casa, perguntou para os pais, né? Aí os pais, né? Mais, pelo que ele falou para mim na época, mas a mãe foi mais incisiva, assim, seus avós eram índios. Aí ele ficou todo feliz. Confirmou. Né, cara? Ficou todo feliz. Aí ele veio no outro dia, conversou comigo, e falou, realmente, meus avós, tal. Aí, então vamos fazer um trabalho em cima disso. Ou seja, eu devo muito a tudo que eu sou hoje, eu devo ao que eu sou. O que eu sou hoje, como mestre Beloca, que está aqui falando para você, tal, formador disso, daquilo, eu devo ao que eu sou, minhas raízes indígenas. Foi isso que me formou. Então, eu devo muito aos índios, tá? A esses ancestrais. Então, vamos fazer um trabalho em cima. Aí ele topou, apertamos a mão lá e vamos fazendo esse trabalho. E aí eu fui, né, instruindo ele, assim, dentro das possibilidades de uma academia que não tinha, assim, exatamente um trabalho específico. Era uma academia grande, chamada Top Spin Big Ball. Eu consegui uma bolsa para ele, deu muito trabalho para conseguir essa bolsa, para poder treinar lá. E aí, no meio daquela aula comercial, eu dava as instruções para ele, não só técnica, estratégia, mas também de personalidade ali, de como guerreiro, né? Como guerreiro, vamos dizer assim. Sim. Aí com o passar do tempo tal, aí as coisas foram acontecendo, né? Aí o meu patrocinador, e esse patrocinador, na época do contrato lá, pediu para mim assim, um nome para ele. Eu já tinha em mente, Poatan. Mas por quê? Porque o pó, ele tem as mãos muito fortes, porque o pó é mão, até é forte. Mas a intenção era de transformá-lo num guerreiro das mãos fortes. Não é só aquela coisa mão forte. Entendeu? Entendi. Guerreiro das mãos fortes, porque eu sentia que ele precisava de uma força maior para tirar ele de onde ele estava, do mundo onde ele estava, que era das bebidas alcoólicas, de todas aquelas coisas que eu não preciso ficar citando aqui, né? Sim. Que ele mesmo já falou. Então, daquele vício e tal. Então, esse guerreiro foi sendo transformado aos poucos. Aí eu fui lá ensinando ele as danças ancestrais indígenas, que harmoniza corpo físico, mente e espírito, sabe? As danças de guerra, por exemplo, uma dança de guerra que a gente usou, que eu uso até hoje, né? Que ele também foi trabalhando em cima, a dança de guerra Tupinambá, dos antigos Tupinambá, que na realidade os tamoios, né? Os tamoim, são os avós, os nossos avós, sabe? É uma dança que se você liga céu e terra, suas partes internas e externas. É um tom que a gente emite,
ali tinha uma dança forte. Os Tupinambá dançavam numa preparação para a guerra, faziam essa dança uma noite inteira. A gente treinava isso na academia por round, sabe? Assim, uma certa quantidade de rounds lá. Então essa dança, né, Tupinambá, com forma de fortalecê-lo fisicamente, mentalmente, espiritualmente, mas também ligá-lo a esse mundo espiritual e aos guerreiros ancestrais. Isso foi muito importante. Aí depois vem lá, digamos assim, bordunas, treinamento com bordunas, que são as armas indígenas, ancestrais, movimentos animais, onde você se conecta, né, com os animais, por exemplo, a onça, o jaguar, né, tem um estilo que o Alex põe em prática naquele local, tem os caras que a gente chama de estilo jaguar, é o estilo jaguar, é a onça, né, a nossa, para os Tupinambá, para esse povo Samoio, a onça é o nosso ancestral. Entendeu? Então eles aprenderam com a onça ali a caçar. Pode ver, a onça tem o domínio do ar, tem o domínio das profundezas da terra, tem o domínio na água, ela tem um domínio na terra. Ela até é o animal mais perfeito. Ela reúne características de 10 animais top, cada um na sua. Por exemplo, na água, vamos dizer, o peixe, no ar, a harpa, né, que é a nossa águia, né? Sim. Diferente da águia americana, né? A harpa é muito mais poderosa. Tá? Na terra, por exemplo, você tem ali a cobra, que sabe? Sim. Pode ver a onça, assim, entendeu? Os botes, sabe? Os índios falam assim, ela é perfeita, né? Ela possui essa harmonia, digamos assim, física, mental e espiritual. Ela não se estressa. Ela está sempre ali, calma. No momento certo, ela dá o bote dela é fatal. É o guerreiro Patã lá na luta, como exemplo, né? Sim. Você vê, ele é calmo na luta, ele é tranquilo ali, não se irrita com provocações, fica na dele, e no momento certo, ele dá o bote. É isso que acontece, os locais do Alex acontece ali, é o bote. Agora, tudo isso tem, a técnica ali, tudo tem a ver com técnicas e estratégias treinadas dentro da academia, que é a base dele. Pode falar o que você quiser. Ele tem lá hoje sua equipe, faz um belo trabalho com ele lá, mas a base dele está ali, na sua formação. E essa formação, desde nome, Poatã, de tudo, isso foi eu que dei. Ele pode achar ruim lá, ficar bravo, mas isso foi eu que dei para ele. Não tem como. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Dá pra perceber assim uma identidade muito forte, né, em todos os sentidos, né, até de novo assim, até espiritual. Espiritual, né? Também. Eu tive com ele há pouco tempo agora num evento. A gente não se conhece, então a gente não falou, mas a gente estava sentado lá do ringue, fiquei assim de frente para ele, você sente ali uma energia diferente, diferenciada, né? Sim. Então, eu acho que com certeza, e agora entendendo essa história toda, né, ele absorveu isso tudo. Absorveu bem. Essa energia que você está falando, por exemplo, você imagina, eu consegui detectar essa energia num cara que era alcoólatra, que não sabia o que queria da vida. Pois é. Tudo errado. Então, ela era assim, desse tamanhozinho, cara. Eu consegui conectar, detectar isso e fiz um trabalho em cima para que pudéssemos chegar onde chegamos. Legal. E esse trabalho em cima que você fala, assim, porque deve ser muito difícil, né? Você pegar uma pessoa que está em um vício de algo que te tira toda a vontade de ir para o outro lado, né? Fora energeticamente, né? A frequência, uma frequência muito baixa, né? Uma frequência de desmotivação, uma frequência, né? Então, qual foi, assim, a dificuldade maior ali dessa transformação? Primeiro, não é só uma, né? A dificuldade em aprender. Ele tinha uma certa dificuldade em aprender. Ele, acho que
nunca ter praticado arte marcial num esporte. Foi bom, por um lado, porque certa vez um mestre de Muay Thai, de Santos, o Diego Sebastião, virou para mim e falou: a vantagem do Alex você nunca treinou com ninguém, cara. Veio cru, ele né? aprendeu, veio cru, então você conseguiu colocar nele o que você quer. Isso é importante. Que, por exemplo, eu tive outros grandes lutadores, né? Tadeu San Martino é uma lenda. E o Tadeu falava: pô, a gente é viciado, cara, a gente não consegue. Entendeu? E o Alex não, ele veio como ele fala, ele veio inclusão, ele aprendeu da maneira que eu ensinei, entendeu? Esse é um detalhe, né? A dificuldade em aprender. E o outro, assim, de uma certa forma, eu estava fazendo um trabalho legal com ele lá, fortalecendo ele com as danças, com os cantos, com os treinamentos, com a alimentação. Com a alimentação também, isso é muito importante, uma alimentação mais botada por um ancestral nosso. Aí vinha alguém lá, um amigo do peito lá, e falava: pô, nós vamos tomar um aí, vamos ali e tal. Aí o cara tomava lá uma dosezinha lá e não... Aí, como ele mesmo já falou, aí, durante a semana ele bebia pelos 6 meses que ele ficou sem beber. Desculpa do palavrão que eu ia falar aqui, né, mas não é fácil não, entendeu? Aí eu tinha que recomeçar tudo de novo. Tanto é que eu acho que foi a luta principal dele. Tudo aconteceu assim, foi muito rápido. Posso contar aqui já? Lógico. Aconteceu assim. Eu levando ele no amador ali, e ele, poxa, campeão paulista de estreante, vamos lá, campeão paulista de estreante, o cara... Sabe aquele jogo na rua de baixo com a rua de cima, tira a touca? Mais ou menos isso, mais forte, sempre. Mão principalmente, muito forte. Campeão paulista de estreante. Pô, na época eu lembro lá César Almeida, né? O Cezinha já era uma estrela internacional, não sei quem, pô, os caras falando de Cezinha, falando de não, nada a ver, de ciúmes, sei lá. Eu falei: o campeão tá aqui, cara. Mas esse cara aí, esse magrelo aí. Falei: vocês vão ver. E foi isso que aconteceu, né? A hora que o cara se tornou, né? Aí, me perdi um pouco aqui agora. Não, você ia contar a história ali, você falou, começou num negócio de estreante, então, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. O crescimento foi muito rápido. É isso, campeonato paulista, depois campeão brasileiro, campeão paulista estreante, depois campeonato paulista, depois o brasileiro, depois sul-americano, pan-americano, não sei o quê. Então, até um vice-mundial, cara, da UACO. Foi vice-campeão mundial amador da UACO. Uma coisa assim, contando assim, é tão rápido quanto eu contando aqui. Poucos anos ali e tal. Aí, falei com o Zorella, vamos fazer um título brasileiro aí do Alex, né, cara? Profissional. Aí ele foi lá, mexeu os pauzinhos lá, o Clay Silva, um cara do Rio de Janeiro, inclusive. Era bom pra caramba, cara. Havia sido campeão mundial de etapa amadora, né? Tava já lutando profissional. Era o campeão brasileiro da categoria. Aí vamos lutar com o Clay Silva no Jungle Fight. Ele foi lá no Jungle Fight, nocauteou o Clay Silva. Aí tinha um evento, Brasil e Itália, um desafio Brasil e Itália. Piraju, se eu não me engano, o nome da cidade. Beleza. Aí, poxa, era pro Clay Silva, mas como o Clay Silva já estava tudo certo pro Clay Silva, como o Clay Silva foi nocauteado, não pôde lutar, tem que ficar uns dias, né? Sim, 40 e poucos dias, sei lá, para recuperar. Aí consegui meter ele lá. Ele foi lá, foi campeão. Desafio Brasil e Itália. Aí corre de cá, corre de lá, it's showtime. Só que aí ele já estava se achando o tal. O Demolidor, o Samaú lá do nosso tempo, lá do meu tempo, né? Se achando o Demolidor. Aí, bebendo, aquela vida meio desregrada lá, perdeu pro James Willis, no It's Showtime. Uma derrota assim, para abandonar a carreira. Tipo assim, acabou a luta, né? Foi nocauteado e tal. Segurou no meu braço assim, puxou e falou assim: você não vai me abandonar não, né? Você tá comigo, né? Eu falei: lógico, Alex, estou com você, só que você vai ter que fazer mudança, ele não pode deixar. Eu sei onde eu tô errando. Aí, a partir daquele momento, ele começou a se corrigir também. E eu fui ali, fiz os treinamentos. Inclusive, cara, uma coisa interessante. A perna dele ficou tão danificada que, na época, a gente participava lá dos Jogos Abertos do interior, por São Bernardo. E São Bernardo tinha um médico lá, especialista, lá, não sei se está nome, sem nada. O cara levou ele para o médico examinar, o médico encerrou a carreira dele. Ele falou: não vai poder lutar mais, tá danificado aí, sem chance. Aí, falei com ele: vem comigo. Aí eu arrumei um fisioterapeuta bom, chamado Alex também. O cara me ajudou. Eu fiz a minha parte, e o cara fez a parte dele, e ele fez a parte dele. Recuperamos ele, recuperamos as pernas, recuperamos tudo, e o mental dele, que é o mais importante, né? Aí, cara, logo em seguida ele teve uma luta com o Cezinho, o César Almeida. Aí, poxa vida, ele
Até um amigo nosso aqui, mestre também, ligou para ele e falou: você é louco, agora tá com o Cezinha é muito melhor que o Jesus, o Cezinha vai se destruir. Aí eu já tinha preparado ele para essas possibilidades, aí ele: não, tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo. Aí, pô, o chute do Cezinha lá não fez efeito nenhum, ele demoliu o Cezinha. Aí foi campeão, WGP lá, tal, caramba, e aí começou a se destacar. Aí teve um evento, aí as coisas foram acontecendo, o Zorello fazendo isso, muito importante a participação do Zorello. Tá? Porque antes de Alex Porter, eu treinei Paulo Zorello, né? E nós fomos lá, tricampeões mundiais, ele como lutador, eu como técnico e tal. Ele é o presidente da CBKB, e numa determinada época lá também, o kickbox estava meio na baixa lá, né? Sim. E eu falei: não, vamos lá, a gente cria o evento, eu crio o campeão. Aí foi onde nasceu o Alex, né, o Patan, né, pra luta, pro WGP. Aí, nessa história aí, o Alex, ele como é que fala, teve um GP que tinha lá, foram vários GP, mas esse eu me lembro muito bem. Ele lutou com o Micheletti, se não me engano, na primeira luta. Não, quando ele lutou com o Micheletti na primeira luta, ganhou, depois foi pro Clay Silva, nocauteou o Clay Silva, uma terceira luta entre eles. Mas aí teve um GP com o Cezinha. Aí logo em seguida, que o Cezinha ganhou dele na final. Só que aquele ganho meio que por ponta ali, ficou que na dá para discutir. O próprio Cezinha falou: tudo bem, me deram, mas tá bom. Mas é isso, mais ou menos isso. O Cezinha também é muito consciente, né? Sim. E eu lembro que o Cezinha chegou em mim e falou assim: pô, você tá ensinando demais pra esse cara. Pô, para com isso, tá ensinando demais. Eu falei: não, o Cezinha é meu trabalho, pô, não tem nem como, né? Aí beleza, só que ali abriu a chance dele ir pro Glória. Com aquele GP, o Glória viu e falou: eu quero esse cara aqui no mesmo GP. Perdendo. Mesmo perdendo. Mas foi uma derrota ali bem pau mesmo, bacana, tá, uma luta bacana. E a primeira luta ele ganhou de um uruguaio, se eu não me engano, um pau da porra. Uma luta dura mesmo. Aí beleza, aí foi pro Glória, foi campeão do GP do Glória. Na primeira participação. E o interessante, cara, que me ligaram: um mês pra vocês irem pra Holanda, ficar um mês lá pra se preparar pro Glória. Eu falei: não, o Alex vai sair daqui comigo e vai pro Glória sem interferência nenhuma. Nós vamos entrar pela porta da frente e vamos ser campeão. Não, mas tal. Falei: não. Aí foi quando eu levei ele pro sítio, fizemos um treinamento de mais de mês lá, isolados no sítio, isolados mesmo. Eu e ele, meu irmão cozinhava para nós lá, e também vinha lá de final de semana, às vezes meu filho, para fazer o sparring com ele, para ajudar nos treinamentos. Meu filho fazia um sparring bem com ele ali. Até tem uma parte assim que é um barato. Isso foi numa outra situação, já foi numa outra etapa, né? Aí os dois trocaram porrada, os dois trocavam umas porradas violentas. Aí o Alex bem sentou do meu lado assim e falou assim: caramba, bicho, me pegou um cruzadinho ali, que eu fiquei uns 15 segundos sem enxergar nada. E ele fala assim: ele é muito gozador, ele fala assim: se ele assoprasse, eu caía. Eu falei: não, mas eu acho que ele nem viu. Eu nem perguntei isso pro Kaique se ele viu ou não, mas o importante é isso, os dois, assim, como se fossem dois irmãos, sabe? Eu até, o Kaique tem essa coisa, pela consideração pelo Alex como um irmão mesmo, meu filho, né? Porque o Alex foi criado como irmão. Enfim, né? E aí, poxa, a realidade é essa: foi pro Glória, foi campeão, aí todas as coisas foram acontecendo, passou um tempo, ele acabou saindo também, né, da equipe. Sim. Mas assim, a consideração, o respeito, acho que até hoje. Acho que isso é o mais importante, né, mestre? E você falou, né, um pouco da saída, assim, essa questão que eu acho que acontece com muita gente durante a jornada, como que você continua ali, de alguma forma se sustenta, né? E aí talvez aparece uma oportunidade ali de mais grana, né? Acaba... no caso do Alex, por exemplo, acho que foi isso que pegou, né? O Alex, ele assim como eu também, até hoje eu sou muito pobre e tal, e a gente, como se diz, né? Ganhei o almoço para comer na janta. Assim. É assim até hoje. Mas eu tô acostumado com isso. Eu aprendi a sobreviver assim, né? E o Alex também tinha essa dificuldade, né? Aí chegou uma hora com tudo isso e tal, e a academia que ele foi ofereceu alguma coisa a mais para ele. Aí ele foi, eu não tenho nada contra, entendeu? Aí as coisas foram acontecendo. No início, assim, até parece que ele ficou meio... Eu senti assim nele. Nós nos encontramos uma vez no Campeonato Brasileiro, conversamos por horas lá. Eu senti assim que ele, tipo... Ele queria me dizer alguma coisa, na realidade, né? Alice e tal. Mas o que eu falei para ele foi assim: olha, Alex, quando você
talvez ele pensasse que eu era contra o fato dele ter saído, né, e tal. Eu falei assim, ó, você tá lutando lá, você tá me representando, cara, você representa a mim, é meu estilo, é tudo que eu te passei ali e tal. Então, quando você ganha, eu ganho junto, cara. Quando você perde, eu perco junto. E foi, até nesse dia eu falei com ele sobre esse gancho frontal. Eu falei, o seu melhor golpe não é esse, é esse aqui. Não, mas é assim não, aqui, pá, escrevendo esse gancho que ele nocauteia lá. E aí foi. Ele ficou ali, e ele era muito assim, às vezes eu estava treinando, que tempo eu treinava legal, eu ficava do lado dele, eu fazia uns treinos com ele ali e tal, e eu mostrava muito, e ele ficava atento, sabe, ele vinha, ele perguntava, tal, como é que faz isso, aquilo. Sim. Então ele me perguntou lá, não sei quantas vezes, como é que é, fui lá, expliquei, e ele aprimorou isso aí. Tanto é que na luta, ele foi lutar logo em seguida com a Desânia, aquela que ele nocauteou a Desânia aqui em São Paulo. Porra, que ninguém esperava assim, aquela... Eu falei assim, olha, ele, como ele é ligeiro, vamos dizer assim, liso, né? Nossa, assim, da minha formação, porque na realidade essa era um pouco de malandragem também, é o cara ligeiro, aquele cara liso, saboado e tal. Então, sim, se você vai jogar aqui, ele vai fugir. Se você for cruzado, ele sai lá. Então, pode ver, o Alex, quando ele joga direto aqui, já dá uma quedinha para a direita aqui, já mete o gancho ali. O resto já sabe. Desmaiou lá o rapaz lá, ficou. Mas enfim, é uma coisa meio, né? Então assim, eu acho que essa coisa, esse golpe é o grande segredo dele, porque é uma coisa que eu adaptei para ele, né, cara? Sim. É uma coisa assim que, por exemplo, se pegar esse meu neto lá que é 3 lutas, 3 nocaute, tá começando novinho e tal, pô, legal, ele consegue colocar bem esse golpe, mas a maneira que ele faz parece quem olhando superficialmente é igual ao Alex faz, mas não. Tem uma diferença. Tem a característica dele. Agora, sim, mais forte em gancho assim, ou às vezes em cruzado do que os dois, é o meu filho, viu? Só ele não quis. Ele falou, não, pai, eu não quero. Que eu obrigava ele a treinar, correr, passava raiva com ele pra caramba. Mas é aquele negócio, né? Não quero treinar. Mas você vai pegar, ali tem pegada, hein? Ali tem pegada. Puta que pariu. Eu vi ele lutar, ele é meio grandinho também, acho que tem 1,89 ali e tal. E ele pesava ali 80 e poucos quilos, mas eu vi ele numa categoria de peso médio. Aí quando o Canelo, o GG despertava, eu falei, o Kaique tem bala na agulha pra lutar com o Canelo e o GG. Aí, pô, mas você tá falando. Mas aí eu falo assim, você fala assim e tal. Eu vou falar uma coisa aqui que nada contra o cara, tá? Na época, o grande ídolo era o Anderson Silva, tá? Anderson Silva imbatível, não sei o que, tá? Eu falei, o Alex estava começando, eu falei, o Alex nocauteou o Anderson Silva. Aí todo mundo ficou meio assim. Hoje até o grande amigo dele, o Ramza, né? Que esse que até foi lá no Luciano lá, deu entrevista. Sim. O cara até que falou de mim. Falei, você lembra que você falou isso? Eu já tinha até esquecido. Eu falei, pior que eu lembro, cara. Eu falei, ninguém acreditou. E hoje é uma realidade, né? Não. Infelizmente, seria isso. Se os dois lutassem, o Alex não contaria o Anderson Silva. O Anderson Silva é sensacional, pô. Pra mim, o maior da história é ele. Mas, porra, aquele jogo do Alex de chegar, aquelas mãos duras, não ia dar porra. Assim. Infelizmente, isso é uma realidade, né, cara? Não tem como, assim como ele pode agora nocautear o cara aí, que também é o pesado. Entendeu? O Alex é foda. Se ele quiser mesmo, você vê que ele perdeu a primeira luta lá pro russo lá. Eu até dei uma opinião, mandei pra ele. Não sei se ele ouviu ou não, só sei que ele fez exatamente o que eu mandei. Fecha, não deixa o cara pensar. Jauá, pá. E você pode ver que quando ele mete aquele diretão por cima, o cara cruza aqui. Mas esses golpes nossos, eles têm um lance de, com o próprio ombro, proteger. O cara cruzou, mas pegou no ombro. Aí já bambeou aqui, aí foi o resto. Entendeu? Então é isso, cara. Ele, querendo ou não, ele fez exatamente o que eu falei que ele ia fazer, que ele deveria fazer. Aí é por conta dele, entendeu? Mas é uma realidade. O Jamal Hill também, eu falei, olha, ele vai fazer isso, você faz isso aqui. Só que eu falei, quando você jogar o seu gancho aqui, ele vai meter o direto. Você já tira aqui para pegar com a direita. Só quando o cara meteu realmente o direto esquerda, ele saiu do direto esquerda. Só quando ele meteu o gancho aqui, eu esperava meter isso, o cara já estava deitado no chão, né? Não dá. Mas é uma realidade, cara. É assim, eu conheço o estilo do Alex. Eu conheço o que ele pode fazer, o que ele não pode. Então eu sei o que ele vai fazer, o que ele não vai contra determinados oponentes. E as derrotas, assim, você falou ali, a gente estava falando em off também, quando ele perdeu para a Adesanya, você falou assim, cara, eu fiquei louco. Então, que você acha ali que de alguma forma, não sei, se teve alguma coisa que não encaixou, desligou, enfim? Eu acho que estrelou um pouco. Infelizmente existe isso. Tanto é que
as más línguas às vezes contam as coisas, né? O cara falou assim, ele era para fazer o ritual, que é todas aquelas danças onde ele se conecta com os ancestrais. Eu acho que foi uma época que estava havendo algumas críticas sobre isso. Eu acho que não posso dizer nomes, mas ele falou, não preciso disso para ganhar dele. Não é isso, cara, isso essa conexão é a concentração, é a paz de espírito que você traz para lutar, sabe, aquela coisa, é determinação, né? O objetivo, eu chamo de, tudo isso que eu falei aqui, eu chamo de convicção tupinambá. É a convicção tupinambá. Você sabe o que quer e sabe como conseguir. Que, na realidade, é a convicção do guerreiro, né? Você sabe o que quer e fica tranquilo, toma um momento. Você sabe o que quer e como conquistar. Isso está relacionado com o esclarecimento mental adquirido nos treinos. E ele faltou isso. Acho que faltou isso. Não sabe isso aqui. E também tem o lance do peso. Mas peso eu não posso dizer, porque ele era um cara que perdia peso numa tranquilidade, cara. Ele sempre foi tranquilo para dar peso. Tá, não sei se pode ser, mas... Sim. Essa coisa... Acho que quando o lutador também... Você falou, foi muito rápido tudo que aconteceu, né? E eu acho que tem uma coisa, até voltando para sua história, acho legal você falar um pouco da sua história também, você falou ali para mim. Mas no processo, né, principalmente nessa formação marcial... E um cara que quer chegar, que ele tá lá no início, lá que ele quer chegar, ele tá dando tudo de si, né? Ele tá num momento de muito sacrifício, de muita renúncia, né? De muita determinação, como você falou. E quando você atinge certos objetivos, né? E vem, às vezes, alguns confortos também. Você começa... E aquele... essa chama, ela... Né? Exato. Essa chama, ela diminui um pouco, né? A gente vai entendendo isso, até que eu converso muito com treinadores, né? E muitos falam isso, assim, um desafio você manter o cara com esse querer, com essa vontade muito grande de passar, inclusive, pelo processo de treinamento, né? Porque é um processo que o cara tem que abdicar de muita coisa. Às vezes o cara já tá numa vida muito mais confortável, já não vai de ônibus pro treino, né? Enfim, então tudo isso... Isso eu não posso dizer se aconteceu. Sim. Mas alguma coisa aconteceu, sim, né? Pra essa... Pelo que aconteceu na luta. Sim. Pelo que aconteceu na luta. Alguma coisa, né? Algo não muito bom deve ter acontecido na preparação, talvez ali no vestiário e tal. Entendi. Pelo que eu sei, ele se negou a fazer os rituais e tudo mais. É uma coisa que ele vem desde o início. Até a música que ele entra lá, foi eu que bloqueei essa música. Sabe, que é assim, os Chavões cantando junto com o Sepultura e tal, né? Sim. Enfim, é uma coisa muito forte, tal, que ligava, tal. Então, sabe assim, tudo isso, cara. E ele mantém isso até hoje. Mas por algum motivo ele sempre fez. Ganhando ou perdendo, ele nunca deixou de fazer. E essa derrota, eu acho que veio por ensinamento também, né? Ele fez ele mudar para ficar mais no conforto do peso, né? Sim. E também, logicamente, que entendeu que ele tem que fazer os rituais. Eu acho que talvez ele tenha dado uma pisadinha na bola contra a primeira luta contra o russo lá, naquela época, né? E já na segunda ele... Exato. Já foi ali, mostrou que ele é realmente. Que foi essa luta que falou, isso é o que eu sou. Né? Não é aquele cara lá cheio de compromissos, de coisa e tal. Eu acho que a derrota no caminho, você falou, inclusive, nessa jornada dele, a derrota, ela faz parte e ela tem, às vezes, até uma importância, né? Eu acho que uma importância de você, muitas vezes, ali, baixar um pouco a bola, como você falou, talvez ele tenha crescido ali um pouco nessa coisa do ego. E a outra coisa da derrota é você ser forte o suficiente para voltar e tentar de novo. Isso né? ele já provou que é, né? Isso já provou que ele veio provando a história dele. A história dele. Você vê a derrota pro Jason Willis, ele tava bebendo suas cachaçinhas lá, tal, né? Quer falar outras coisas, tal. Mas assim, não, pode contar comigo. Eu vou tomar atitude. Vamos aí submeter um treinamento ali, cara. Eu fiz uns treinamentos com ele, ó. Pra você ter uma ideia, pra fortalecer essa perna dele lá, tem os movimentos animais. É duro, cara. Não é aquele negócio de subir escada lá e tal. E colocava alguém lá, sempre tinha alguém à disposição para ficar chutando as pernas dele lá, ele recebendo, amortecendo aqui e ali. E quando não tinha ninguém, eu pegava a borduna e batia na perna dele com borduna, cara. A borduna,
Madeirona sarada lá, cara. Que os Aimoré, principalmente, que eram especializados nas mordunas, falam, os cronistas, né? Estrangeiros na época lá, europeus falavam que com a borduna na mão, 4 Aimoré destruíam um pelotão do exército português. 4 caras aniquilavam um pelotão do exército. Então a borduna é pesada, cara. Eu não batia leve, não, viu? E ele, pô, você vê que ele recuperou a moral. Sim. E esse médico que inutilizou ele lá, ele deve ver hoje esse sucesso. Não sei nem se já era um senhor, né? Se tá aí e tal. Mas, pô, ele deve ver o sucesso do Alex e falar, pô, eu quis acabar com a carreira desse cara, né? Não. Entendeu? São coisas, cara. E se eu tivesse aceitado e ele juntamente? 22 years, national champion, undefeated, 2weight division, my weight, the open division for 22 years. I never lost a match. I never have my guard pass in competition, in training. I prove Hélio Gracie have the best technique in the planet. For nothing like 22 years undefeated in 2 weights. That's the first time I make this course online. I never been building before because I'm very strict in shoulders techniques. It never be again. You don't lose this opportunity. Come train with me. Porque eu acho que tem muitas coisas na nossa vida, né? E quando a gente vai para esse lado mais até espiritual mesmo, e quando você vem dessa sua história muito conectada aí com as raízes, né, dos povos originários, e essa verdade desse outro lado, né, da medicina da floresta, né, enfim, tem muita coisa ali que você começa, quando você vive isso, você entende a verdade disso, porque você vê, né, você vê a transformação. Então até esse negócio da porrada, né, de você tomar porrada às vezes, te fortifica de alguma forma, você te deixa mais rígido, te deixa mais forte. E é difícil as pessoas entenderem isso, né? Mas isso você vê, tem muita arte marcial que você precisa bater para enrijecer enfim, o corpo, né? Ou a parte do corpo. E isso é uma coisa que poucos entendem, né? Então, assim, a porrada literalmente dada e a porrada da vida, né? Exato. Isso te fortalece, são 2 porradas. E assim, na realidade, assim, o trabalho que eu fiz com ele, eu tenho lá meus méritos, que não são poucos, que é um conhecimento que já vem, né? De trabalhos anteriores e tudo mais, e dessa sabedoria ancestral, desse conhecimento ancestral, mas também tem a dedicação dele, porque você pega assim, ó, hoje em dia é feito, eu vi alguma coisa assim, uma pesquisa científica a respeito, com cara que tem nutricionista, tem fisiologista, tem preparador físico, preparador disso e daquilo lá, 15 anos para formar um campeão. 15 anos para formar um campeão. Agora, o Alex foi 5 anos. Eu fiz ele campeão do Glória. Em 5 anos. Ele tinha 21, com 26 ele já era campeão do Glória. Como é que você explica isso? Um cara que era um alcoólatra, que era um cara destruído, tudo mais. É um trabalho realmente... Sim. Tem que ser considerado, cara. Sim. Tem que ser considerado. Em 5 anos o cara foi campeão do Glória. De um evento, de um GP do Glória. Foi isso que deu destaque para ele, foi isso que levou ele onde ele está hoje. Sabe, em 5 anos, camarada. Poxa, pensa bem, cara. Com certeza tem alguma coisa muito diferenciada nesse negócio. E quando você começa a falar, né, e traz toda essa visão mais holística desse negócio, e que você falou aqui também um pouco, assim, tem a parte da alimentação, né? Sim. E quando a gente vai para alimentação, até das questões das ervas, dos chás, né? Enfim, que são preparações, né? De novo, com essa coisa da floresta, né? Com a medicina da floresta, que é impressionante, né, cara? Assim, impressionante como é que isso tem uma força, e de novo, não é uma força só química, é uma força espiritual que vem junto com a preparação. E as nossas raízes também, eu usei muitas raízes, né? Assim, tipo, cará, inhame, fazia um suco lá, que eu levava pra ele, era 2 litros por dia, no mínimo. Cará, inhame, limão e mel. Pá, lugar da água. O inhame tem essa coisa de desinflamar. O cará é proteína vegetal. O limão faz a ligação. E o mel
Toda essa história do mel. Junto. Essa combinação. Então, ele tomava todo dia. Eu levava, eu fazia em casa. Animal. Fazia ali um dente de leão, uma espinheira santa, lá, um macaé, sabe? Sim. Esse tipo. Sim. Eu tô falando esse negócio também de novo da dor, né, da porrada. Eu tive uma experiência agora com os pataxós. E eles estavam falando, eles eram lutadores, eles estavam falando que eles faziam também umas ranhuras assim, no corpo, né? Eu sei, escarificação. Escarificação. Renova exatamente, e dava uma inchada no corpo, né? O corpo dava uma inflamada ali. Eu não sei o caso dos pataxó, mas do Xingu, os caras fazem a escarificação, dente de peixe. Algum peixe, né? É de um peixe lá. Dente de um peixe, pai de piranha também é usado. Aí passam as ervas. Isso. Eu vi o cara fazer assim. No Xingu tem uns guerreirão top, né? Aí eu vi um cara lá, o campeão lá, fazendo a escarificação, aí ele faz isso, né? Aí você vê isso aqui. Crescendo assim. Hoje os caras ficam fortes com o negócio. E aí fala que não pode ter relação sexual. 7 anos de reclusão, 6 anos de reclusão. É o que eu tentei fazer com o Alex, eu deixava ele reclusão, não com tanto tempo assim, mas a gente ia lá, ficava 1 mês, 2 meses ali, a passar de tudo, cara. Por que essa reclusão é importante, assim? Primeiro que não tem uma coisa assim, tudo que eu faço tem uma coisa indígena, espiritual, a qual as pessoas não acreditam. Eu acho que a grande força do Alex, o grande diferencial do Poitin, falar assim, do Poitin, é essa coisa espiritual, essa coisa ancestral. É o nome que foi dado a ele e tudo mais. Então as pessoas não acreditavam. E quando você fica perto das pessoas que não acreditam, a coisa pode atrapalhar. Então eu me afastava com ele para ficar só ele lá e ia rituais, sabe? Às vezes ele saber, sabe? Coisas que aconteciam ali, tal, como uma forma de fortalecer sem opinião de ninguém. Fazíamos as danças, fazíamos os cantos, sabe? E vinha animais próximos, desde de pássaros, até cobra. Cobra é um negócio meio parece que para tirar a mesma coisa. E as cobras vinham mesmo, cara. Teve lance lá de a gente tá num determinado lugar lá de briga entre cobras lá, cara. No nosso pé, assim. Então tem muita coisa assim, sabe? Um dia a gente tava treinando legal lá. Nesse dia tava eu, ele e tinha mais alguém da família lá, né? Aí eu tava muito bravo com ele lá, que pra fazer às vezes entender, a gente tem que ser meio duro, né? Entender, executar e fazer. Aí ele saiu assim, eu falei, poxa vida, né? Alguma coisa aconteceu, né? Aí, mas tudo bem, aí no banheiro, vamos dizer assim. Aí meu irmão ficava lá cozinhar pra gente, então, aí eu desci, cadê o Alex? Ele falou, eu vi ele passando aqui, ele não tá aqui no banheiro, não. Desceu aqui. Aí fomos lá, ele estava onde ficam os cavalos lá, né? No meio do fêmur, aqueles negócios lá. Meio uma posição assim, como é que fala? Fetal, né? Encolhido, assim. Aí eu tirei ele lá, uns tapinhas na orelha, né? Pra acordar e tal. E conversando, fiz ele voltar aos treinos. Então aquilo ali, cara, é algo assim que dentro dele, né? Que tá saindo, tá sendo jogado pra fora. Só que o cara entra num pânico num determinado momento. Sim. E talvez até as coisas ruins vêm junto, estão ali também, né? Sim. As coisas ruins estão junto ali, sabe? Assim, os índios falam assim, são os pequenos angamirins, espíritos, né? Do bem e os pequenos do mal. Quando você alimenta mais os do bem superam. Quando você alimenta mais os do mal, o mal supera. Então, assim, em um momento ali, o mal tentou entrar nele, né? Para fazer ele desistir. Sim. E aí aquela atitude que eu tive de ir lá, até no caso dar uns tapas na orelha dele, vamos dizer assim, ele fez ele voltar, né? Fez ele se... Sim. E aí voltamos pro treino e tudo correu normal. Mas você vê como é que é, o negócio ataca mesmo, cara. É uma coisa espiritual mesmo, é espiritual. Sim. Entendeu? Então, às vezes vinha uma águia, um pássaro abençoar a gente, né? É Deus, né? Exato. Deus é o Criador, né? Poucas pessoas olham. Eu trabalhei, eu falo às vezes isso, assim, eu trabalhei do lado de um cara que... Um cara muito importante, assim, pra mim na minha vida e na minha profissão, principalmente na minha profissão, porque a gente trabalhou junto muito tempo. E ele era um cara muito espiritualizado, assim, olhava também tinha esse olhar do mundo mais aberto.
E ele me falava muito isso. Às vezes a gente estava viajando, assim, aparecia uma águia, pousava assim na frente da estrada, a gente falava, pô, isso é um sinal. Tal. Então eu acredito muito nisso também, né? E eu acho que eu também tenho muito essa convivência com a natureza, principalmente com o mar. Eu tenho uma conexão muito forte com o mar. E você sente essa energia. Né? Você falou dessa coisa do tubarão, né, cara? Os caras brigando com o tubarão. Nadadores assim, eles... não cortando, né? Mas assim, por exemplo, o português chegava às vezes e ancorava. Eles caíam na água e iam lá buscar os portugueses, mano. Na porrada. Matava o português lá. É uma história meio pesada, mas é uma realidade. Os caras estavam invadindo a terra deles, né? Sim. Nessa invasão, eles estavam ali estuprando suas mulheres, né? Roubando criança, matando criança, envenenando, sei lá, tentando escravizar. Acho que é isso mesmo que tinha que ser feito. Eu tive uma outra experiência também com os povos originários lá em Caraíva, também foi muito legal, assim, eu ouvindo a conversa do pajé ali, e ele falando também dessa questão da imposição, né, quando chegava essas culturas, né, principalmente a europeia, que foi a grande colonizadora, né, do nosso continente aqui, e impondo, né, a religião, impondo a maneira de viver, e aí fala muito dessa perda de identidade, né, porque se você era obrigado a ser de uma forma, senão você provavelmente ia ser morto. É imposição mesmo, né, essa influência, né, Sim. Essa imposição. Porque isso que, né, de novo, quando a gente olha a nossa sociedade, do jeito que ela vive, né, a gente tá falando um pouco dessa coisa da manipulação, né, assim, pô, eles vão impondo, né, a maneira que a gente tem que viver, e o que eu acho que o mais perigoso disso, na minha visão, é a gente ficar limitado, né, limitado espiritualmente, limitado fisicamente, né, e mentalmente também. Eu acho que hoje a grande dificuldade, os grandes desafios hoje das pessoas, do ser humano, são as questões emocionais, né, a gente foi para um lugar ali, em uma aceleração, principalmente tecnológica, criou muita confusão. A gente não se preparou para esse momento, tudo aconteceu muito rápido, né? E toda vez que a gente busca, e de novo, eu acho que eu sou abençoado por ter essa conexão com a natureza, para mim talvez fique mais fácil de entender algumas coisas, porque a gente busca, eu acho que sempre essa visão, né, ou essa clareza, quando a gente olha para a natureza, né, e a gente enxerga um pouco da nossa essência, dessa nossa conexão. Fazemos parte desse todo. E é importante a gente entender isso. A gente faz parte da natureza, né? E quando a gente entende esses povos originários, né, como tinha essa conexão, né, com coisas que hoje a gente não dá valor, assim, por exemplo, a lua, né, o quanto a lua influencia, né? Enquanto o vento, ele nos diz muita coisa, né? Então, assim, se a gente simplesmente se desconectar disso, a gente tá deixando de entender muita coisa do que está acontecendo, né? Mas de tudo isso, André, que você está me falando, tem uma coisa que é interessante. Por exemplo, eu tenho 71 anos, eu fiz agora, dia 12 agora. Aí beleza, já quiseram me aposentar, então não só amigos, família. Certa vez eu estava treinando o Alex, eu estava fazendo escolinha com ele lá. Violento, isso estou falando de coisa de, sei lá, deve ter uns 12, 15 anos que ele parou de treinar comigo, né? De 21 para 26, né? 6 anos, 5, 6 anos ali comigo, 26, 27, ele já saiu fora. Hoje ele está com 38, sei lá, né? Sim. Então seria mais ou menos 10 ou 12 anos, vamos pôr assim. O cara, mais ou menos da minha idade ali, ele viu fazendo a escolinha com ele lá e tal. Ele falou, não, você não pode fazer isso, cara. Essa idade aí e tal, isso vai prejudicar a sua saúde. Eu falei, como? Não, você não pode. Nos coloca muito limite. Exatamente. Entendeu? Essa sociedade nos põe limite. Esse limite nos envelhece, nos tira do dia a dia. Então já quiseram, isso eu te falei, um caso. Né? Eu não vou citar o nome do cara, eu sei quem que é o cara. É uma pessoa que está aí no meio da nossa história. Mas se eu não tivesse feito isso, olha que seria sido campeão. Pois é. Foi onde ali, na escolinha, no manejo ali, que eu fiz ele aprender a lutar. Ele não tinha noção nenhuma de luta. Nenhuma. Zero de luta. Sim. Entendeu? Então, isso é um detalhe. Mas, por exemplo,
saúde. O esporte, de uma certa maneira, o taekwondo, principalmente, evita isso, quadril, coluna ali. E outra também, o próprio boxe, né? As porradas na testa, né, cara? Às vezes na cabeça tudo bem, mas cervical, lombar, vai sentir. Uma vez eu estava fazendo um sparring com o Omar, um peso pesado, muito bom. Mundial também e tal. Aí eu coloquei um golpe muito rápido nele assim, eu vi que ele tinha uma disputa de título mundial na Croácia logo em seguida, assim. Eu falei, pô, aí eu dei aquela recuada para deixar o cara recuperar. Pra quê, né, meu? Tá me lembrava, né? Aí me pôs o core lá e pam, pam. E eu ali esquivando, torcendo toda a minha amarelada, mas de repente tomou aqui, cara. Eu senti, cara, estalar aqui no lombar. Fez croca. Eu falei, bicho, não vou ficar aqui não. Saí do core. Mas é uma coisa assim, então tudo isso vai agravando, cara. Sim. Essa parrada que você toma. Por exemplo, fazendo escolinha com o Alex, com o Zorel. Os caras pesadão, porra. Coluna, cervical, cotovelo, então você vai te quebrando. Sim. Então é normal você quebrar, só que eu nunca deixei de treinar. Hoje eu tenho um físico ainda, ó. Tô vendo o braço aí, meu irmão. Tô bacanão aqui, cara. Porra, tá tônus muscular aí, meu irmão, 71 anos. Então, isso tem que assim... fazer musculação, meu. Eu que faço todo dia um treino de boxe. Fisioterapeuta pediu pra mim não chutar, não dar joelhada. Esses dias eu tava empolgado lá, voltou a doer. Então eu vou parar de dar joelhada, fazer só o boxe. E, enfim. E alguns exercícios de parada, assim, de mão, sabe, de força, alguns movimentos animais eu ainda consigo fazer e tal. Sim. Isso me deixa todo dia, então eu tô ali. As pessoas falam, não, você não pode fazer treinar todo dia, eu treino todo dia. Eu levanto de manhã, cara, eu já faço uma sessãozinha lá de abdominal, dou uma alongadinha e tal, tomo meu café, vou pra academia, dar aula, treino lá e caramba, quase. Aqui, sabe, eu acho que a sociedade, ela nos limita, de certa forma, até na nossa saúde, a saúde física, que vem acompanhada da mental. Aí eu tô doente, tô com depressão hoje, já tô com... preguiça, tô com dor no estômago, não vou treinar. Não, supera isso, cara. Se eu acordo meio mal, eu vou pra academia treinar, eu fico bom, cara. Sabe? Se ali, as coisas ruins, os pequenos angamirinhos lá, do bem e do mal, estão ali, esperando uma brecha. Aí hoje eu tô mal, eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de estômago, eu tô com dor de cabeça, eu tô com febre, eu tô com isso, aí você não vai treinar. Eu vou pra academia treinar, cara. E você vai alimentando isso mentalmente, né? O teu cérebro vai acreditando que você realmente está ruim, né? Então, eu faço o contrário. Essa é a natureza, né? Essa é a natureza de ser natural. É lutar contra, né? Alguma coisa que você está sentindo, você fala assim, porra, não vou aceitar. Isso entrar em mim, eu vou lutar contra. Eu tomo lá meu chazinho. Não, vai pro melão, faço meu chazinho lá, tomo. É isso, cara. Já pensou estar no chão, por baixo, com alguém mais forte do que você e não saber o que fazer? É exatamente isso que eu ensino no meu curso de defesa pessoal na guarda. Eu vou te ensinar a sair dessa situação e outras no meu curso de guarda para defesa pessoal. Clique aqui no link e venha fazer parte. Agora, mestre, eu acho que é até muito importante a gente entender um pouco da sua história, né? Você me falou ali até por que, né? Da onde surgiu isso tudo. Você contou um pouco da sua história e você teve essa experiência ali desde a infância, né? Que te formou com toda essa visão, esses princípios que você fala que são muito importantes, são os nossos fundamentos, né? Como ser humano, que é essa questão da identidade ancestral nossa. Primeiro assim, onde eu nasci, tava chovendo lá, tava trovoando, tava relampeando. Tupã tá bravo, tem que respeitar aí, tem que, né, de alguma forma ser. Tupã é o grande espírito, e ele, a presença do Tupã às vezes, muitas vezes está nos trovões, na trovoada, no relâmpago, tal, no raio, né, tal. Então você tinha um respeito pela natureza. Você não podia, aí você se mantinha meio que, né? Não medo assim, mas tinha um respeito pela natureza. E as coisas aconteceram assim. Quando eu nasci por parteira, ali na região, em 1955, nasci na mão de parteiras. Legal. Eu tinha um problema lá que eu não conseguia respirar. E algumas pessoas já diziam assim, não, deixa ele morrer que ele está sofrendo. Mas minha mãe guerreirona, não.
ali comigo lutando, e eu também, logicamente, quis viver. Até que veio lá um camarada que lidava com ervas, uma espécie de um pajé lá, me pegou lá na palma da mão, fez uma massagem lá, e eu botei a respirar, cara. E aí, assim, um meninão forte, saudável lá, e as lutas começaram. E aí tive primeiro, essa ligação com o Tupã, ela vem daí, né, já. Aí logo, nós fomos numa caça, no início você falou, caçava. Saiu meu pai para uma caçada lá e tal. Aí tinha um cachorrinho chamado Tupã. Olha como é que é. Aí, estamos na trilha, assim, e de repente o cachorrinho passou na frente nossa, assim, a jararaca mordeu ele. Caramba. E é tipo 2 passos a mais, jararaca. Pá. Aí, o celular, não lembro se meu pai matou a jararaca ou não, sei, enfim. Aí pegou o cachorrinho, mordido, levou para casa e foi num benzedor. Tipo, na época lá tinha muito isso, né? Aí chegou no benzedor, o benzedor falou, Tupã salvou a vida de vocês. Tupã salvou. Isso ficou na minha mente. O Tupã morreu, né? Cachorro. Morreu por vocês, né? Morreu por nós. Então aquilo ficou na minha mente. Tupã nos salvou. Entendeu? Então esse grande espírito que é Tupã, que é o grande protetor do Brasil, né? Que a história de Tupã é assim. Quando eu cheguei lá com o pajé de Diocó, né? Que é o pai do Papamirim, meu amigo e tal, ele olhou para mim lá e tal, viu alguma coisa em mim e me deu o nome de Verá. Aí eu quis saber o que significa de Verá. O que significa Verá? É filho de Tupã, guerreiro de Tupã. É o cara que tem a incumbência de levar os ensinamentos de Tupã para a sociedade. Então, voltando lá, todo esse trabalho que eu faço hoje na academia, que eu sempre fiz lá com o Zorel, fiz lá hoje com o Alex e tal, mais recente com o Alex Poitin, a intenção é levar os ensinamentos de Tupã para a sociedade. É essa a incumbência que eu tenho. É uma missão. Agora, quem que é Tupã? Tupã era um cara que viveu pela natureza, pela proteção ao meio ambiente, e no momento final, o criador lá, o Nianderu, né, que é Deus, né, teve digamos assim, a complacência com ele e transformou ele num grande espírito protetor do Brasil. Especificamente do Brasil. Do Brasil. Entendeu? Então o Brasil é o país da felicidade, como é que fala, o paraíso terrestre. Os Incas é o lado chamavam assim, é o lado da felicidade na Terra, é o Brasil, entendeu? Aonde não tem a influência do grande espírito do mal, que é o demônio, né? Que é assim, aí o Tupã se tornou o grande protetor do Brasil. E quando o demônio tentou entrar aqui, Tupã travou uma luta com ele que começa lá no Celestial, né? Aí vai até a superfície da Terra, e da Terra eles vão para as profundezas da Terra numa luta, uma batalha violenta ali. Aí Tupã venceu o demônio e deixou ele aprisionado nas profundezas da Terra. Aí fica assim, a situação hoje é essa, com a maioria do bem, dos pequenos espíritos do bem, os pequenos espíritos somos nós, vamos dizer assim. Se a gente for do bem, o demônio fica preso lá. Se por um acaso os pequenos espíritos do mal vencerem, aí eles libertam o demônio. Então a gente depende muito, o Brasil depende muito disso, de sobreviver com esse paraíso terrestre que é, e manter ali. O Ailton Krenak fala sobre isso, o Davi Yanomami, né? Eles falam sobre isso, sabe? Não dessa forma, mas é mais ou menos isso, sabe? Então nós corremos o risco, assim, das pessoas, nosso Brasil se transformarem em grande maioria do mal. Aí eles libertam o demônio. Entendeu? Então a gente tem que fazer um trabalho para a gente manter essas pessoas do bem como maioria. Nós somos os pequenos espíritos, os pequenos angamirins. E como é que você acha que esse trabalho tem que ser feito? Eu acho que é a conscientização das pessoas e trazer essas pessoas para nós, para perto de Tupã, dos povos indígenas que conservam isso, que preservam isso. De uma certa forma, não separar o bem, ou sabe, assim, vamos dizer assim, o índio é o índio lá. Não, nós somos os índios aqui. Sim. Nós somos um povo aqui. Você falou isso aqui e eu escutei o índio falando isso lá, né? Assim, a gente tá falando de evolução, né? A evolução é uma coisa natural. Mas como que a gente evolui sem perder nossa identidade, sem perder nossa essência e preservando algo que, como você tá falando, assim, é muito importante, porque se a gente tem esse país da felicidade, isso, né? E a gente realmente, eu acho que... É o lado da felicidade na Terra, foi chamado pelos Incas, cara, assim. É uma sociedade super evoluída. Sim.
Sérgio Buarque de Holanda, né? Pai do Chico, né? Fala, o paraíso terrestre. Darcy Ribeiro falou muito sobre isso. Sim. Vários outros escritores do passado falaram sobre isso. O paraíso terrestre. Sim. Então, as pessoas têm que mudar, sabe? As pessoas têm que começar a ser gentis, ser adoráveis, ser simples, humildes, mas com objetivo. Sim. Você pode ser gentil, você pode ser... Nós fomos chamados, né, os primeiros habitantes, fomos chamados de gentis, porque a gente acolheu todo mundo, cara. Sim. Quando o europeu chegou aqui, ele não chegou mandando, ele chegou pedindo ajuda. Nós ajudamos. Isso é gentileza. Sim. Sabe? Quando você vê uma pessoa necessitada, você vai e ajuda. Quando você vê uma pessoa, sabe, ali, sabe, tem um livro que eu acrescentaria algumas coisas, mas é Rei, Mago, Amante. Rei, Guerreiro, Mago, Amante. A psique humana é um livro que faz uns estudos, sabe? O rei tem uma energia da sabedoria. Ele cita o rei Salomão, no caso das duas mulheres que estavam disputando o filho lá. Não sei se você conhece essa parada. Aí, não, eu sou a mãe, então tá bom, nós vamos cortar no meio, metade para cada um. A mãe, a que não era mãe, beleza, pode cortar. Aquela mãe, não fica com ela. Aí ele falou, vai ficar com você, que você é a mãe. Entendeu? Porque a mãe quer ver, você entendeu? E o guerreiro é um cara da atitude. Sim. Da atitude ali, pô. Atitude é uma palavra muito do guerreiro. Atitude, cara, atitude. Mas o guerreiro tem atitude, mas que tenha o discernimento do que é certo e errado. Sim. E essa coisa do lutador lá, que sabe o que quer e como conquistar. O mago é aquele cara que tem a visão, sabe, paira sobre as coisas. Ele sai da muvuca ali e observa. Sim. Então esse é o mago. Observador. Observa, tal. Aí ele consegue ver uma luz, uma coisa por cima. Sim. Sabe? E o amante, cara, não é o cara que é uma mulher bonita lá. Também não. Mas é assim, o cara que ama tudo, a criação. Sim. É o cara que ama o rio, você falou, do vento. Exato. O mar. Assim, as pessoas, independente da classe social. Exatamente. Esse é o amante. E eu coloco assim, a paciência do caçador. Né? Aquele caçador, que é o cara que fica lá esperando a presa vir e tal, mas que na realidade é a paciência para não agir precipitadamente. Exato. Nós que vivemos, né, de novo nessa sociedade, né, mais limitada, você puxou esse exemplo da caça, por exemplo. Você pega um ser humano normal e coloca dentro da floresta para caçar, você vê o quanto ele vai estar desconectado de tudo, né? De tempo, de espaço. Começa pelo respeito. Ele não tem respeito pela caça, nem pela floresta, nem pelos espíritos que habitam ali. Sim. Já começa por ali. Pois é, então. E aí, quando você olha, de novo, assim, tirando toda essa sabedoria, né? Que existe, e existe de verdade, de novo, quando você tem essa conexão, você sente. Mas você vê, pô, se você for caçar um peixe no mar, meu irmão, com uma flecha, né? Porra, você fala, é impossível, como é que esses caras conseguiam, né? Então, tinha muito entendimento e uma sintonia, né? Que vai desde o universo, da questão de novo, lunar, da luz, do movimento dos mares, né? Para você, até essa questão dos princípios da paciência, da calma, do olhar, da atitude, do tempo, de acertar o ritmo. Você entrar no ritmo da natureza para você conseguir, enfim, a sua sobrevivência. Porque quando a gente fala de luta, quando a gente fala até da guerra, na marcialidade, muitas pessoas enxergam como a questão da violência, né? A questão do mal, talvez, né? Fazendo logo essa conexão. Mas a guerra tem muita coisa nobre, né? Tem muita coisa de sobrevivência, né? Aquilo que você falou também no início, eu acho, em off, você falou do renascimento e da morte, enfim, tem essa dualidade, né? Então tem algo muito nobre por trás da guerra e de muito ensinamento também, né? Enfim, que vem desde a caça até, quando a gente vai para a história, essa questão de você preservar sua cultura, né? Se você preservar sua família, então tem muita coisa ali de honra, né? De tudo que você está certíssimo, né, na sua observação. E assim, o guerreiro, ele é o cara, vamos dizer assim, parado assim, né, na rua. Eu gosto muito de dar um exemplo. Aí eu tô lá,
trabalhando na época aí como guarda-costas, não pulando e tal. Aí, um belo dia lá, trabalhava junto comigo o Dicão. O Dicão, 140, 137 quilos. Pá, grande pra caramba, mas muita gente boa. E o Dicão, vamos lá, vamos sair na mão. Aí a gente tinha as folgas lá que a gente fazia a mal estratégia da voz pra ele. Aí eu vou lá e brinco com o Dicão, domino ele, porque é pra gente assim dominar o cara de. Sim. Fácil, mas. Aí tinha um amigo que, observando, grande, mas não tão grande como o Dicão. Você fez com ele, você conseguiria fazer comigo? Aí eu, vamos lá, tal. Inocente. Aí vou lá, domino o cara, ele tenta. Aí eu percebo que o cara também mais agressivo, mas eu domino, foi fácil dominar o cara. Beleza, passa uns dias, eu tô chegando num determinado lugar, na portaria, o cara tá lá. Você é um filho da puta, você é covarde, você é isso e aquilo. Aí eu, por que você falou isso comigo? Não, porque você me humilhou ontem, você quis me humilhar, tal dia lá, tal. Aí eu falei, não, cara, pra mim, é simples, né, tal. Aí, resumindo, ele insistindo, sentado, cara, assim. Aí eu falei, olha, não sei qual é a sua intenção, mas você é meu amigo, eu não vou brigar com você, eu te respeito, considero, eu sou um lutador, eu luto com um profissional ali e tal, não vou brigar com você, não, eu vou virar as costas, que isso aí, se você quiser, você me dá um tiro aí, você me dá um chute na bunda, pode que você quiser, eu vou sair fora. Você não tem condições de conversar. Aí beleza, saí fora, não fez nada e tal. Passou-se uns dias e encontrei o camarada, num evento até, que a gente estava trabalhando atrás de Guaracós nesse dia. Ele me chamou e falou, olha, te agradeço muito, você salvou minha vida e salvou a sua. Eu estava com a arma engatilhada para te dar um tiro, se você viesse para cima de mim. Eu te provoquei para te matar, me perdoe. Eu perdoei ali, lógico, tal. Por isso que você fica assim meio também, meio, né? Sim. Sei lá, não cabreiro, mas sim, desconfiança, né? O cara pensar isso, cara. Mas é isso, cara, eu acho que assim, o guerreiro é isso, ele tem que ter essa segurança em si também. Exato. Então isso é uma aprendizagem da vida, né? São coisas assim que é uma verdade, né, cara? A nossa vida, a gente precisa ligar lá ao mundo ancestral, espiritual, mas precisa estar ligado no mundo de hoje. Sim. Exatamente. Nós temos histórias assim de esportistas que vai para cima e... Exato. Tem casos que você tem que agir mesmo, não tem como, eu já fiz isso. Sim. Mas aí é outra história. É saber esse momento, né, cara? E talvez esse discernimento de você saber e ter atitude, né, de enfrentamento, de não enfrentamento, né? Tá muito nessa questão, de novo, da sensibilidade, da intuição, né? Mas isso, André, tá relacionado lá no meu passado. Não foi nas artes marciais que eu aprendi isso aqui, tradicionais. É lá, quando meu pai me ensinava, né? Nós começamos o assunto ali. Sim. Sabe, meu pai falava, você tem que respeitar. Respeito, dignidade. Tudo está relacionado. Mas se tiver que agir, resolver. Entendeu? Não ter medo. Porque o medo muitas vezes faz a gente fazer besteira. Exatamente. Então, quando a gente entra num estado de pânico, a gente falou dessa palavra pânico, né? O pânico talvez é o medo te dominando, né? E com aquela insegurança, vai acontecer alguma coisa, né? E aí você perde todo o discernimento de timing, de precisão, né? E aí você acaba fazendo as besteiras, né? Às vezes você comete um crime, às vezes você se eu fosse pra cima do cara, ele ia me dar um tiro, cara. Eu não sei, eu acho que eu tava na curta distância e eu ia me atracar com ele ali, mas poderia até morrer os dois, não sei, mas, pô. Exatamente. Mas uma atitude, né? De respeitar e saber que se fosse alguma coisa, teria que acontecer assim, dessa forma. Sim. Então, como não tinha motivo, sabe, de alguma forma eu acho que eu fiz a leitura e também acho que o espírito ajuda, né? Sim. Essa postura da gente ajuda. Sim. Mas é isso, eu aconselho as pessoas, até os lutadores mesmo, em primeiro lugar, se verem como lutador. O cara para lutar profissionalmente, não um cara para brigar na rua. Sabe, uma desavença qualquer lá, você partir para cima porque você é lutador, não. Esse cara não está preparado para te enfrentar, você tem que entender isso. Exatamente. Esse cara não está preparado para te enfrentar, então para quê? Que mérito. E talvez até entra assim, um pouco naquele tema que a gente estava conversando aqui também antes de começar a gravação. Eu falo isso, né? De novo, não é só trazendo uma crítica para a mesa, mas é uma preocupação em relação a essa essência, né? De novo, e o quanto a arte marcial, no lado educacional,
E eu acho que vai até além do educacional, que é a formação de vida mesmo, né? E eu acho que a gente falou muito a palavra guerreiro também. Isso. Quem está disposto realmente a ter essa formação marcial é se transformar num guerreiro, né? E o guerreiro, ele tem princípios, né? Ele tem fundamentos importantes, não só para a guerra, mas para a vida como um todo. Para a vida. Então, o respeito, né? A coragem, a humildade. Isso. Né? São coisas que você tem que ir trabalhando, né? De uma forma muito verdadeira, porque não é só teórica. Você podia ficar aqui falando um monte de coisa, eu falo assim, pô, legal, mas como que eu coloco isso em prática na minha vida, né? Você fala da sua experiência até como menino ainda, né? Você Isso. falou, pô, meu pai me deixava pendurado na árvore lá. Então, são essas experiências realistas, né, que vão realmente te fortalecer e te ensinando, né? No caso lá de menino, meu pai, por exemplo, tem esse lance de jogar no rio lá para se virar. Sim. Tinha que aprender a nadar na marra e pendurar a força, e tinha outra coisa também. Tinha que buscar os cavalos lá em cima. Às vezes, o cavalo, no caso. Tinha que correr atrás dele, o cavalo ficava um certo tempo lá nos passos, lá nos altos, lá nas montanhas, né? Em Minas Gerais tem muita montanha. O cavalo se torna um selvagem, praticamente. E você tem que correr atrás dele até ele cansar. Sobe, desce, atravessa rios, lagos, né, essas coisas, e aí não pode dar distância para ele, que senão ele descansa. Você tem que estar no pé dele o tempo todo. Aí ele cansou, você vai lá, joga um cabreço nele lá, ou monta em pelo e vem com ele. Eu fiz isso muitas vezes. Eu era moleque, eu saí de lá, eu tinha 12 anos. Então, até os 12 anos, eu fiz isso. 12 anos eu já morava em Campos, dos Goitacá, né? E eu saí de Minas e fui para Campos, fomos para Campos. Nossos parentes ficam naquele meio, né? De Espírito Santo, Campos e Espírito Santo ali, enfim, Minas Gerais e tal. Então, saímos de Minas e fui para Campos. E esse lance de buscar o cavalo lá no altão, lá nas montanhas, lá foi em Campos. Sim. Muitos que eu lembro, assim, em Campos, mas também tinha em Minas. Então, assim, é uma coisa assim, pô, isso dá uma resistência, dá uma... Sabe, meu pai sempre falou, meu pai, ele olha como é que é. Meu pai teve sal. Hoje os caras até falam, tem que comer sal. Não, sal é a morte. Os Tupinambá fizeram amizade com os franceses. Aí os franceses num churrascão, o churrascão é coisa de índio, né? Você sabe essa história. Aí eles levaram o sal. Pô, como sem sal. Aí levaram o sal. Aí fizeram lá o churrascão lá, meteram o sal na cara, o Tupinambá pôs na boca, cuspiu e falou, não, isso encurta a vida. Sem sal. O Tupinambá vivia 150 anos, 140 anos. Aí, resumindo, meu pai é de origem indígena, né? Tanto... 75% de índio. Pai da mãe, a mãe pura e o pai já mestiço. Beleza. Só que criado dentro do sistema, porque ele está falando de perder a identidade, perder a essência, né? Criado dentro do sistema, digamos assim, europeu. Ali, queira ou não queira, não o europeu, mas do caboclo, do mestiço, do primeiro brasileiro, vamos dizer assim, né? Até eles eram chamados lá de mamelucos, né? Eu, nos meus registros, tenho observação, era mameluco. Aí, beleza, meu pai, para engordar o animal, sal. Você sabe que é o sal que engorda o animal, né? Grande quantidade de que sal. Tem retenção de líquido. Retém. Aí meu pai viciou naquilo. Então, meu pai, com 65 anos, teve de fazer um ponto de sapé. Beleza. Aí, 65 anos, mais ou menos com uns 70, quase 80, outra, teve que fazer outro ponto de sapé. Aí ele desfaleceu lá, ficou em coma e tal. Aí a junta médica chamou a mim, minha família, irmãs e tal. A situação dele é essa. Se ele sobreviver, ele vai ficar vegetando, mas provavelmente não vai sobreviver. Aí eu fui lá, conversei com ele lá, fiz umas massagens, ele em coma. As massagens deu uns tapa na orelha dele, né? Reage aí, velho. Você é guerreiro, você é forte. Aí eu lembro que chegou um médico lá, do nada, assim, uma coisa meio espiritual também, viu, André? O médico olhou pra mim assim e falou, você é filho? Eu falei, sou. Ele falou, você pode ir embora. Ele vai, amanhã vocês vão ter surpresa. Eu falei, é isso mesmo? Ele falou, é. Quando eu cheguei no outro dia, meu pai tava falando tudo. Só que o meu pai, devido a essas coisas que ele viveu, de ponto de sapé, não sei o quê, durou quase 20 anos, sei lá, ele se definiu pelo caboclo que ele era lá, pelo, sabe, aquele cara forte que ele era de lidar com o animal selvagem, ele foi se definindo. Aí chegou uma hora, um determinado dia lá, ele teve uma
parada cardíaca. Aí minha irmã gritou, subi, tirei ele da parada cardíaca. Só levei uma meia hora, uns 10 minutos, pelo menos, 15 minutos, para tirar ele da parada cardíaca. Aí quando para pôr em cima da cama, não tive força. Minha irmã que pegou e pôs. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, não, eu estou bem, não preciso preocupar não. Mas ó, você tem um compromisso. Você vai para o seu compromisso, que essa é a sua vida. Eu tinha um compromisso de levar uma menina, a Silvana Lima, para disputar um título mundial de boxe na Argentina. Aí meu pai mandou, eu fui. Estou lá na Argentina, eu vou ligar para casa para ver o que aconteceu. Liguei, ninguém atende, até que meu filho atendeu. Eu falei, aconteceu alguma coisa, ele falou, vou morrer. Eu não pude vir, né, porque tinha um vulcão na época lá que estava atrapalhando e também tinha um compromisso lá e eu fiquei naquele estado, enfim, aconteceu. Quando eu voltei, aconteceu lá, disputa de título, a menina acabou perdendo por ponto, tudo, mas foi uma luta e tanto, mas beleza. Eu cheguei e fui visitar ele no cemitério, foi eu e meu irmão. Meu irmão ficou um tempo comigo e saiu. Aí eu fiquei com ele lá, fiquei conversando com ele, né? Espiritualmente, vamos falar assim. Aí veio uma nuvem assim, veio, me deu um beijo, cara. Foi embora. Aí saí dali e tal. Aí à noite eu sonhei ele num cavalo, como ele amava, indo para as grandes montanhas azuis. É o lugar onde nossos ancestrais vão. Aí legal. Aí conversa bem com minha mãe falou assim, seu pai mandou você ir embora. Desculpa. Que eu não conseguia morrer do seu lado, eu não aguentava mais viver. Mano. E toda a minha vida, cara, que eu sou, devo meu pai, minha mãe também, então acho. Aí eu me conformei com aquilo, né? Eu acho que chegou a hora dele, né? Eu lembro que ele falou pra mim assim, eu não tenho mais sentido da vida pra mim, poxa. Eu corri atrás de um cavalo até ele cansar, porque ele me ensinou, né? Hoje eu não consigo descer aqui pra ir na casa da minha filha. Minha filha morava, 300 metros da nossa casa. Foda, né? Enfim, mas eu acho que ficou os ensinamentos, né? Com certeza, eu acho que a missão dele na Terra, né? Bem cumprida. Já foi bem cumprida. E ele morreu fã meu. Até alegra, né? O médico que cuidou dele na última noite dele lá no hospital falou que ele só falava de mim. Pô, teu filho é assim, que é isso, que é aquilo. O médico depois conversou com minha família, né? Lá, falava de mim. Meu pai. E quando eu comecei a treinar, ele não queria deixar, não. Eu lembro que eu era molecão, eu tinha uns 15, 16 anos, eu era folgado, cara. Eu era atrevido. Aí tinha os caras já boxador profissional, e eu cheguei no tal de Everaldo lá, falei, vamos fazer uma luta. Até esse Everaldo que me levou pro boxe, cara. É, não? Ele, vamos fazer um sparring aí. Ele não era pra ele falar, vamos fazer uma luva aí. Mas você quer lutar comigo? Eu falei, cara. E era aquelas luvas de 12 onças, de crina de cavalo, duro pra caramba, né? Cara, ele me bateu tanto. Só que não me nocauteou, acho que porque não quis, né? Mas, pô, mas me bateu. Aí eu chego em casa todo molecão lá, tira a camisa pra frente do meu pai. Meu pai, o que é isso? Tudo roxo, né? Porra. Aí eu falei, pô, pai, tal. Isso é coisa de homem, não, meu. O cara fizer isso comigo, eu mato. Aqueles baixão. Aí eu falei, não, pai, ir pra convencer meu pai, cara. Aí convenci ele, falou, tá bom, então você vai ser o melhor. Não consegui, talvez, na luta em si, eu não tive muita oportunidade, mas como treinador, sim, acho que eu posso dizer. Né? Acabei criando algo que... talvez é a missão mesmo, né, de vida, né? Você veio à Terra de alguma forma para passar isso que você já passou, inclusive pro hoje. Acho que hoje você tem um grande representante dessa sua visão, do teu método, né? E eu acho que nada é por acaso. Ele tá lá representando o que a gente começou falando aqui, né? A nossa origem, a luta brasileira. A brasileira, exatamente. Porque você falou também uma coisa que, porra, fiquei pensando aqui quando você disse aqui. Acho que a gente tem essa conexão, né? Principalmente as artes marciais, muito com o Oriente, né? Isso. Às vezes com a África também, a capoeira, enfim. Mas eu acho que até... Falando do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu greciano teve uma conexão muito forte aqui com o Brasil, né? Eu acho que o que a gente hoje exporta para o mundo, o que hoje é conhecido como jiu-jitsu brasileiro, inclusive,
ele carrega esses traços da nossa essência, né? Ele tá levando nossa cultura para fora de alguma forma. Até por isso eu acho que foi a grande diferença, porque no Japão já estava sendo praticado, inclusive na Europa, a gente descobre hoje que já existia o jiu-jitsu europeu. E tem outra coisa que é importante que eu noto, eu percebo. Tem história e tal, mas assim, Rickson Gracie é um índio. Total. É um índio. É um índio. É um índio. É verdade. Sabe, os outros ali, talvez nem tanto, mas o Rickson principalmente. O Rickson tá escrito na cara dele, ele é um índio. Verdade. Ele é um índio. E é isso ele mostrou não só na luta, mas na personalidade. Agora ele teve esse probleminha dele lá, ele tá ali, firme, não desiste. É coisa do guerreiro mesmo, é coisa do guerreiro indígena. Ele sempre falou que isso. Vem, é unido ali com a arte marcial, porque a arte marcial também é muito importante, porque foi ela que me... Por exemplo, eu tenho lá meus, sei lá, 15 anos, 16 anos, você já começa, né? Você sabe da história. É uma bebidinha ali, uma maloqueirada ali, e você vai perdendo a sua essência. O que me fez voltar de volta para minhas origens indígenas foi o meu mestre Bongsu Park, o cara do Taekwondo lá. O fato dele colocar muito essa coisa do Coreia melhor, que a Coreia é milenar, não sei o que, é uma provocação, né? E tal, nós temos uma história milenar, temos isso, aquilo. O Brasil não, o Brasil é um país de 500 anos aí e tal. Brotando, eu falei, não, o Brasil é milenar. Eu falava para mim, meu, Brasil é milenar, o Brasil não é assim, tem muitas nossas histórias também. Aí isso foi crescendo em mim e hoje, poxa, naquele tempo lá eu já lutava assim com esse ideal. Tem algumas passagens, cara. Tem um lance. Tem um amigo meu, ele é um aluno que ele começou a treinar assim. Eu já, a essas alturas, já era assistente do mestre Bongsu Park, do meu mestre lá. Aí o cara jogava futebol, meu irmão de futebol. Eu já tentava jogar bola, mas era ruim pra caramba. Não agradei ninguém na bola, não. Aí, beleza. Aí o cara jogava futebol, meu irmão era bom de bola e tal. Na conversa lá, o cara falou que gostava de luta. Aí o meu irmão falou pro cara, não, meu, vai na academia lá, meu irmão é o cara assim e tal. Aí o cara chega lá, meio assim, meio temeroso e tal, aí enturmei ele lá, né, e ele se tornou um faixa preta. Ele pegou a faixa preta, beleza, agora eu vou voltar para minha terra. Ele é de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, chama Valdemir Teixeira de Araújo. Esse cara, hoje ele é um grande mestre de taekwondo. Aí beleza, e o cara foi para a terra dele lá, chega na terra dele lá, sou mestre disso, sou formado para... Não, você é filho do fulano ali, tem um preconceito, tudo, até lá na Bahia, preconceito, né, um sujeito preto, né, a gente chama de negro hoje, tem os nomes aí, não sei, pode falar, mas é assim, era um negro, vamos dizer assim. Aí ele foi, assim, rejeitado pela cidade, aí ele me mandou uma carta na época, meu, você precisa me ajudar, vem cá. Aí eu peguei um busão aqui, 40 horas, sei lá, tantas horas de busão ali para parar lá em Bom Jesus da Lapa. Aí chegamos lá, fizemos umas apresentações lá e tal, defesa de faca, taekwondo, luta, até lutar bem pra caramba também e tal. Aí o cara ganhou uma posição lá, ganhou o apoio da prefeitura, ele se tornou até vereador na cidade, faz projeto social lá hoje, é um cara, né? Isso tô falando de 1978, cara. Aí beleza, apresentei ele para a cidade dele, as pessoas acreditaram nele lá. Aí se tornou isso aí. Aí em 80 e tantos ele fez um campeonato internacional lá. Essa história é interessante. Eu fui convidado, Aí marcou uma luta para mim com um cara de uma categoria, 2, 3 categorias a mais que a minha. Um paraguaio, forte pra caramba, valente pra caramba, guerreirão. Ramon Bidjalba o nome do cara. Aí, beleza, fomos pra luta. Sem contar detalhes, o cara ali naquele meio ali, antes da luta, na semana antes da luta, né, tal, o cara me encarando, e eu, vou dar um pau nesse cara, pá, cheio de vontade e tal. Malandro, começou a luta, eu derrubei o cara, pra quê? Cara, e o cara por cima de mim, mais duro, né, mais pesado que eu, a categoria na época eu devia ter 73 quilos, o cara, a luta foi marcada de 7,5, mas era um cara de uns 90 quilos, cara. Mais alto, forte pra caramba. Eu falei, caramba. Aí o cara me derrubou uma vez, 2, 3, eu deu vontade de ficar no chão, te juro mesmo, doía tudo. Aí eu falei assim, não vou ficar não, eu tô representando uma raça, um povo, esses meus ideais. Aí levantei, aí aquela coisa de filme. Aí fiz uma luta estratégica ali, encarando ele, batendo de frente com ele. O Dunga fala isso, né? Primeiro você tem que encarar. Aí depois, quando você pega o cara muito
o time, né? No caso do futebol, o capitão Dunga lá. Pega um cara muito forte, o time, né? Sim. Bom demais. A primeira coisa que você tem que mostrar bem que você quer ganhar. E a forma que você quer ganhar é encarar ele. Aí a sua técnica vai sendo colocada pouco. Foi o que eu fiz. Eu encarei o cara, pai, troquei ali. Eu peguei ele num golpe direto assim no peito, cara. Eu senti que ele deu aquela travada. Aí ele me deu um espaçozinho e tal. Eu coloquei eu chamo de Thiaguinho no taekwondo, né? Embaixo. Aí beleza tal. Aí troca lá mais umas porradas lá tal. Eu fiz a mesma entrada. Ele encurtou, eu virei em cima, o giro, pegou na cabeça. Nocaute, bacana. Pô. Aí esse cara me levou depois para conhecer a família dele lá, a história no Paraguai, fui lá, né? Pô, legal. Como guerreiro. Mas assim, o que ficou mais marcante para mim foi isso, sabe? Aí você via assim, os baianos, os brasileiros, assim, com medo dos estrangeiros, naquela época. Aí, quando termina a luta, eu vejo, tem as fotos, eu vejo as expressões das pessoas, cara, assim, de admirar, assim. Nossa, como você conseguiu? Poxa, eu sou isso. E o Valdemir, esses dias, ele falou comigo, ele falou, foi aquela luta sua que mudou a cabeça dos caras, das pessoas. Porque eles viram que o brasileiro é capaz, que o brasileiro é capaz de fazer. Que até então... Então, essa coisa que eu trago comigo, esse é um dos detalhes, né? É uma coisa que eu levo comigo na prática como treinador hoje. Muito animal, mestre. Bom, pra gente fechar aqui, que a gente já tá no nosso tempo aqui limite. Bom, falando, inclusive, fazendo um gancho aí que você acabou de falar, né? Assim, a importância dessa nossa luta brasileira. A gente tem representado isso no mundo. E hoje a gente tem um grande representante, que foi o cara que, enfim, você criou aí, é uma base de luta sua. Enfim, ele usa o ritual indígena, representa, né? E vai fazer uma luta agora, meu irmão, dentro da Casa Branca, lá, enfim. Vai ser uma coisa... Acho que vai... História das artes marciais, né? Vai marcar. Marcar. Enfim, qual é a expectativa, assim? Como é que você tá vendo isso tudo? O Poatan, nesse momento que ele tá... O que você acha aí? O momento, né, pra gente que lá dos anos 70, anos 80, que a luta era marginalizada, isso é fantástico, em primeiro lugar. E o Poatan em si, ele tem que saber o seguinte, ele é um caçador, ele é um predador. Ele tem que predar o cara. Tem que caçar. Vai caçar. Ele não pode... O caçador, o predador, vai na postura do jaguar. Como um jaguar, como o jaguar, né? Que aí ele é 2 em 1. 2 em 1. Ele sabe do que eu tô falando. Ele vai escutar essa mensagem. Você fala muito, a gente falou pouco sobre isso, mas essa questão da respiração também, respiração, né? O marchar pra cima é o... Aí você se mantém conectado com a respiração, diafragma, né? Ela vem do diafragma e ela, ao mesmo tempo, você toma uma porrada e continua. Você toma uma porrada e continua. E é muito nasal. Ela é toda nariz. Ela é isso. Inspira e expira ao mesmo tempo. Você, como se fosse assim. Só que não, é assim. No espaço e na porrada, na hora dos golpes. Ela pode ser sonora, assim, ou pode ser silenciosa. Mas é uma marcha que você faz para cima do adversário. É o momento do caçador. E a visão. O 2 em 1, ele sabe o que é. Como o cara é ligeiro, como diz lá do adesão, escorregadio, e é pesado. Pesado, cara. O cara é pesado. Então, por exemplo, você pega esse Gabriel, meu neto, ele faz sparring. O Matias aqui é um peso pesado. Dá pra ver, o bicho é grande mesmo. Do nada, ele começou a dominar o Matias, assim. Mas como? O Matias batia, ele amortece. O peso pesado tem que amortecer, não dá pra você praticamente segurar na guarda. Amortece. Entendeu? Sim. É essa coisa. Então ele passou. Hoje eu tenho um outro menino lá, novinho, 120 quilos. O Gabriel faz com ele, nocauteia todo mundo, que é esses moleques meio bravos, né? Ele faz com o Gabriel, ele fala, por que você não vai pra cima do Gabriel? Eu não vou pra cima dele, vai me nocautear. Mas é isso, cara, é amortecer. O Alex tem que saber como esse lance do amortecer os golpes. Isso na luta em pé. Agora, eu acredito que o cara também vai tentar o extra pra cima dele. Vai tentar o clinch ali. E essa coisa do clinch, essa luta agarrada, né? Assim, porque quando a gente olha o Poatan, a gente vê muito essa parte do strike, né? Mas como que ele defende isso? Como é que você treina? Como é que você trouxe isso de novo, da sua essência? Que eu chamo de Nembo TV.
No MTV é a luta da onça. Ela abrange tudo. A luta indígena lá, o meu kickbox, as técnicas do taekwondo adaptado, um pouco lá do Muay Thai, de tudo aquilo que eu tenho formação, juntando com essa luta indígena, que é a luta do agarre. Então, a primeira coisa que tem, por exemplo, para não ser derrubado, é assim, as pernas, logicamente, e a coluna, né, que a gente chama de emborgar. Na linguagem mais antiga ali da minha região, a gente chama de emborgar. Você não ser jogado para trás. Então, se não encolhido, não contrair. É a coluna aqui, né? É toda uma musculatura aqui em ação, junto com o abdômen e tudo. Aí você aguenta mais porrada, mas sempre aquele lance do amortecer e tal, e bater forte, que o cara vai tentar, por exemplo, no chão. Acho que tem os caras lá do jiu-jitsu, tem os caras, o Globo Globo. Né? Ali é fera no negócio, vai instruir ele bem. E em pé isso emborgado, para não tomar porrada e dizer que o cara não jogar ele para trás. A primeira luta que ele fez com o Russo lá mesmo, ele estava muito em pé. Você vê que essa já emborgou. Aí as porradas vêm, não. E o lance também de bater sempre com proteção. A gente tem isso. Eu dou um jab, com protege, eu dou um protege. Aquele lance do primeiro evento que nós fomos pro Glória, o Sarraque Parpara. Primeiro lá foi aquele americano lá, que hoje está até no UFC também, o Justin Jacob lá, né? Sim. E o Sarraque Parpara, que era o duro. Ele jogou uma entrada que a gente dá rápida, mas não é jab direto, é bem, sai o papai. Entendeu? Aí o cara que falou pra mim, um desses técnicos aí que não sabe o que tá falando, não, desculpa, né, falar assim, né? Para pra ele corrigir que ele tá levantando o cotovelo. Eu quase que mas se ele levanta o cotovelo, ele não tinha dado down no cara. Entendeu? É mais ou menos isso, cara. Então ele tem que usar esses golpes que não são tradicionais, que não fazem parte da cartilha. É verdade. O cara também é um kickboxer. E o cara chuta embaixo, aqueles bloqueios agressivos, ele sabe como fazer também, entendeu? E vai. Põe na mão no momento certo, tá? Aí vai, digamos assim, aos pouquinhos, né? O predador mesmo, aquele trabalho do predador, vai chegando, e no momento, a onça, né? Dá o bote fatal. Eu acho que ele nocauteia o cara. Na minha opinião, ele nocauteia o cara. Porra, vai ser um momento ali. A minha opinião é essa. E eu vi alguma coisa dele lá, até o Biranã, né? Que é o Patachó lá, que tá ali acompanhando ele e tal, fez um cocar para ele estava agradecendo com o cocar. Então esse cocar vai dar muita força para ele também. Assim, essa coisa que eu fiz, né? Lá no passado, e que o Biranã hoje está colocando ele ali de uma certa forma, com as indumentárias, com aquela coisa toda. Eu acho que a tendência, tudo isso que está acontecendo é fazer ele crescer e ele se conscientizar cada vez mais de que ele é realmente um guerreiro indígena. E agora, essa coisa do ancestral, né, dessa força do guerreiro ancestral. E a nobreza, né? Os mesmos ideais. Que ele chegou no Glória pela primeira vez, foi campeão, ele tem que manter isso. Que são os ideais dos ancestrais. Não é agora tá na Casa Branca, lá, pô, caramba, tal, não. Aí pode a cabeça dele, entendeu? Ele tem que chegar com os princípios dos guerreiros ancestrais. Aquilo é o mais importante, é o que ele representa. É o que a gente está falando, é o que ele representa hoje. O que ele representa hoje? A cura de muita gente, sabe? A salvação de muita gente. Entendeu? É isso que ele representa. Então esses são os seus ideais hoje. São essas coisas que ele tem que chegar lá para lutar. Não é com aquele espetáculo de estar lutando na Casa Branca. Isso aqui fica para nós aqui, pô. Ele lá tem que se... Entendeu? É verdade. Mestre, porra, demais a conversa. Porra, demais a gente ter tido essa conexão. Que bom que você gostou. E vamos fazer mais coisas. A gente certamente vai estar junto. Acho que você é um cara muito inspirador. Eu ter a honra de te conhecer dessa forma está sendo demais para mim, inclusive nesse momento agora importante. Então, obrigado por tudo, obrigado pelo que você fez, obrigado pelo que você está fazendo e essa força interna que você tem, que você está passando adiante. Legal. Você perguntou sobre como passar isso para as pessoas. Também não tem receita, mas as pessoas têm que buscar para se tornar um mundo melhor, aí, um Brasil melhor e, consequentemente, contaminarmos o mundo do que nós somos como brasileiros. Na Segunda Guerra lá, os pracinhas lá, eles foram adorados lá pelos italianos. Sabe por quê? Porque até os alemães, que os outros judiavam dos prisioneiros, eles tratavam bem, tratar bem.
E os pracinhas, a grande maioria, índios, descendentes, mestiços, índios, negros, brancos, juntos, e os índios, muitos índios. Então é isso, sabe? Esse ideal indígena, sabe? Essa coisa que vem dos nossos ancestrais, essa bondade que recebeu aqui, africanos recebeu, italianos recebeu, portugueses, espanhóis, de braços abertos, cara, sem pedir nada em troca. Exato. É isso, essa bondade, a gente tem que continuar com essa bondade, não podemos perder essa bondade, essa gentileza, essa coisa boa que nós temos, que faz parte de nós, cara. Você falou, acho que 2 palavras aí muito importantes, sabedoria e amor, né? Amor e sabedoria. Lidar com tudo com amor e sabedoria. Não interessa o poder que a gente tem. Se nós somos empresários top, se nós somos o pedinte aí na rua, se nós somos o político poderoso lá, tal. Não, nada disso. Mestrão. Legal. Obrigado. Legal, André. Bacana mesmo.